O espaço entre as estrelas é mais vazio que um melhor vácuo criado em laboratório na Terra. No entanto, existe um material entre as estrelas que é composto de gás e poeira, o meio interestelar. O meio interestelar compõe de 10 a 15% da matéria visível da Via Láctea, e mais de 95% desse material é gás e o restante é poeira. A poeira é composta por grãos de grafite e silicatos cobertos com gelo. Cada grão é grosseiramente do tamanho do comprimento de onda da luz azul, ou menor. A poeira é provavelmente formada nas camadas mais externas das estrelas gigantes vermelhas e adicionada ao meio pelos ventos dessas estrelas ou por nebulosas planetárias. O meio interestelar existe também em outras galáxias, como a galáxia espiral M104, conhecida também como Galáxia do Sombreiro, devido à sua aparência. Nesta imagem, percebe-se a presença da poeira pelo efeito da extinção da luz que ela causa. A luz de uma estrela, ao passar por uma nuvem de poeira, sofre dois processos: a absorção e o espalhamento. Ambos provocam a diminuição da intensidade da luz da estrela que chega até nós. Não importando o comprimento de onda da luz, sempre ocorrerá atenuação da radiação. Contudo, essa atenuação, principalmente devida ao espalhamento, é mais efetiva nos comprimentos de ondas mais curtos, ou seja, no azul, se considerarmos somente luz visível. Com isso, além da intensidade da luz dos objetos ser menor, o objeto parece mais avermelhado, fenômeno que é chamado de avermelhamento. Resumindo, a extinção da luz é causada pelo espalhamento e absorção da luz por poeira existente na linha da visada. Como resultado, a luz chega até nós com menor intensidade, e pela dependência do espalhamento com o comprimento de onda para grãos, também ocorre o avermelhamento do objeto. O mesmo efeito explica a cor vermelho-alaranjada do Sol quando perto do horizonte. A luz dos objetos que estão próximos ao horizonte atravessa uma camada de atmosfera maior do que a dos objetos que estão no zênite. Durante o pôr do Sol, as outras cores do visível que compõem o espectro do Sol sofrem um maior espalhamento que a luz vermelha, que é o comprimento de onda mais longo. Assim, a luz visível do Sol que chega até nós tem um aspecto vermelho-alaranjado. Nesse caso, o agente que causa a extinção é a poeira existente na atmosfera da Terra. Cerca de 95% ou mais do meio interestelar está na forma de gás, e desses, 90% está na forma de hidrogênio atômico ou molecular, 10% é de hélio e há pequeníssimas porções de outros elementos. A presença do gás interestelar pode ser constatada quando se olha as linhas espectrais de um sistema binário de estrelas. O gás hidrogênio é observado em uma variedade de estados: ionizado, atômico ou neutro e molecular. O hidrogênio ionizado emite luz na banda do visível, quando os elétrons se recombinam com os prótons. O hidrogênio neutro e o molecular emitem na banda do rádio. As regiões H2 são as regiões quentes em que o hidrogênio encontra-se ionizado, isto é, sem um elétron. Daí o numeral 2. Uma nebulosa de H1 é feita de hidrogênio neutro. A luz ultravioleta das estrelas quentes O e B ionizam o gás de hidrogênio ao seu redor. Quando os elétrons se combinam, eles emitem principalmente no visível e especificamente no comprimento de onda 6.563 angstroms, cor vermelha. Nesta outra imagem, a famosa região H2, conhecida como nebulosa de Órion. No centro da nebulosa existem 4 estrelas O e B, que formam um trapézio. Outra grande região, H2, é a nebulosa da Lagoa, que está na constelação de Sagitário. Ela está a 5.000 anos-luz e tem um tamanho de 90 por 40 minutos de arco no céu, o que dá um tamanho real de 130 por 60 anos-luz. A nebulosa de Órion tem somente 29 por 26 anos-luz. Próximo à nebulosa da Lagoa encontra-se a nebulosa Trífida, assim conhecida por causa das faixas da poeira que cortam a região H2. Nessa imagem ela ilustra 3 tipos de nebulosa: a nebulosa emissão região 2, que é vermelha, a nebulosa de reflexão azul devido ao espalhamento preferencial de comprimento de ondas mais curtos, e a nebulosa escura de poeira, que mostra o efeito da extinção de luz. Estrelas O e B se encontram somente em regiões de formação estelar.
porque são muito jovens, quentes, muito luminosas e vivem muito pouco para distanciarem-se do lugar onde se formam. Através de análise espectral, se vem estudando as regiões H2, pois elas são uma importante ferramenta para estudar a história de formação estelar de galáxias. Além disso, elas delineiam o padrão espiral do disco, já que a maioria se distribui ao longo dos braços espirais. O hidrogênio ainda pode estar na forma atômica fria ou molecular. Em 1944, Hendrik van Hulst previu que o hidrogênio neutro emitiria num comprimento de onda particular na banda do rádio. O comprimento de onda é de 21,1 centímetros. Tal radiação ficou conhecida como radiação da linha de 21 centímetros. As temperaturas do gás de hidrogênio neutro variam entre 100 Kelvin a 3000 kelvins. O elétron ao redor do próton pode ter spin paralelo ou antiparalelo em relação ao spin do próton. O estado antiparalelo representa um estado de mais baixa energia do que o paralelo. Lembrando que o átomo sempre busca o menor estado de energia e ocorre uma transição de estado paralelo para o antiparalelo por parte do elétron, e a diferença de energia emitida corresponde à radiação de 21 centímetros. Porém, essa transição demora alguns milhões de anos para acontecer. E apesar de ser uma transição rara, devido à grande quantidade de H1, ela é facilmente detectada pelos radiotelescópios, já que a galáxia possui cerca de 3 bilhões de massas solares na forma de H1. Usando a radiação de 21 centímetros, pela quantidade e por a extinção não ser muito eficiente em 21 centímetros, essa radiação constitui uma boa indicadora da estrutura da galáxia. A intensidade de linha em 21 centímetros depende da densidade de coluna de H1 na linha divisada. Observando H1 em diferentes direções da galáxia e determinando a distância das nuvens de H1, é possível construir uma figura 3D da galáxia. E por estarem distribuídas ao longo do disco galáctico, as nuvens de H1, assim como as estrelas, possuem uma velocidade orbital devido à rotação do disco galáctico. E essa velocidade de rotação, conforme Oort, é maior no centro do que nas regiões mais externas, ou seja, a rotação é diferencial. A curva de rotação pode ser determinada pelas velocidades Doppler do gás de H1 ao longo de diferentes linhas divisada. Diferentes tipos de átomos podem se combinar nas regiões mais frias do espaço, algo em torno de 10 Kelvin, para fazer moléculas. Essas moléculas frias podem ser detectadas na banda de rádio. Os principais são o hidrogênio molecular e o monóxido de carbono. Na verdade, o hidrogênio molecular não emite em rádio, mas se encontra junto ao monóxido de carbono. Portanto, o monóxido de carbono é usado como traçador do hidrogênio molecular. O monóxido de carbono emite em rádio em 1,3 mm e 2,6 mm, devido à colisão dessas moléculas com o hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular produz linhas de absorção no ultravioleta, que são absorvidos pela poeira existente onde se formam essas moléculas. Outras moléculas existentes: água, hidróxido, amônia, monóxido de silício, dióxido de carbono, entre outras. Baseado nas observações de emissões de monóxido de carbono, os astrônomos chegaram à conclusão de que as moléculas do meio interestelar estavam agrupadas em nuvens, e essas nuvens moleculares possuem massas de poucas massas solares até milhões de massas solares, com diâmetros de alguns anos-luz a 600 anos-luz. As nuvens moleculares sobreviventes num meio propício, longe da alta energia emitida pelas estrelas, são protegidas pelos grãos de poeira, que são bem maiores que as moléculas e que, além de processar a luz pela extinção, servem de escudo para as moléculas. Se a nuvem molecular é fria e suficientemente densa, ela colapsa devido à sua própria gravidade. Fragmentos menores podem se formar e gerar condições para formar estrelas. Na Via Láctea existem cerca de 2,5 bilhões de massas solares de gás molecular, e 70% encontra-se no anel compreendido entre 13.000 e 26.000 anos-luz do centro galáctico. E usando o radiotelescópio FAST, que foi detectado essa emissão extragaláctica de hidrogênio neutro.
Esse telescópio esférico de 500 metros está localizado na província chinesa de Guizhou e registrou pela primeira vez a emissão de hidrogênio atômico neutro com um comprimento de onda de 21 centímetros. Ele é usado para procurar civilizações extraterrestres usando o programa 7, a chamada linha H1 proibida, e também de outras galáxias, informou a agência estatal de Xinhua. A descoberta foi feita por uma equipe de pesquisas internacional liderada pelo Dr. Cheng, no Centro de Astronomia da América do Sul. Ele observou 4 galáxias usando esse receptor FAST de 19 feixes. Em 3 deles que os cientistas gravaram uma linha de rádio de hidrogênio neutro por 5 minutos. O hidrogênio gasoso neutro é o bárion mais comum na família de partículas elementares, férmions que interagem fortemente com o cistido de 3 quarks. Nas galáxias, enquanto o gás monóxido de carbono frio está mais concentrado no centro, usando medições dinâmicas de hidrogênio neutro, o monóxido de carbono pode estimar a distribuição de massa de galáxias diferentes. E graças à radiação detectada, a equipe conseguiu estabelecer as massas dinâmicas dessas 4 galáxias. Elas eram 10 vezes maiores que as massas observadas de baryons. A massa dinâmica estimada a partir de um hidrogênio neutro é uma ordem de magnitude maior que a massa bariônica e a massa dinâmica obtida a partir de observações de monóxido de carbono. Assim, entende-se que o halo de matéria escura predomina na massa na mesma medida pela dinâmica do hidrogênio neutro. Em um caso, o alvo exibe um excesso de monóxido de carbono no centro da linha, o que pode ser explicado pela radiação amplificada causada por uma explosão estelar nuclear que mostra dispersão em alta velocidade. As novas observações feitas com o FAST mostraram a capacidade do aparelho de estudar matéria escura em galáxias usando radiação de hidrogênio neutro, e os pesquisadores planejam continuar e confirmar suas observações. No início deste ano, um ciclo de transformações de hidrogênio foi descoberto na atmosfera do exoplaneta mais quente, e estimativas do tamanho do buraco negro supermassivo, J2157, feito um tempo atrás, estimou um dos maiores buracos negros famintos do universo. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Não deixe de ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Clica no like para que o canal ganhe relevância e é importante que você ajude. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.